bem, vamos continuar entrevistando o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, a respeito dos nossos problemas e futuras soluções para esses problemas. Aliás, não tem tanto problema assim, né, prefeito? Existem ajustes que precisam ser feitos na cidade. E esses ajustes geram realmente muita polêmica. Sim. E um deles é a respeito de quebra-molas. Tem um morador que está pedindo uma lombada, gente, quebra-molas, lombadas, algo que possa diminuir a velocidade do trânsito. O João vai trazer esse morador e depois eu vou complementar sobre fiscalização eletrônica. Vamos acompanhar a pergunta do morador da rua Arthur Risso, Luiz Roberto. Eu pedi um quebra-mola aqui em frente, porque tem muita criança nessa rua aqui, e o Paulo Dumont das crianças sobe à tarde, então eu bati um protótipo lá em 2013, e até hoje não foi resolvido nada. Eu queria saber se vai sair ou não, né? Porque aqui sobe muita criança, tem umas vans que passam aqui correndo, né? Eu gostaria de saber se vai resolver esse quebra-mola para mim aqui, né? Para facilitar o trânsito aqui, né? Porque as ruas de lá é tudo apertada, né? Ele não passa, ele passa mais nessa rua aqui mesmo, né? Então eu gostaria de saber se vai se resolver esse caso para mim. Rodrigo, a gente viu a pergunta do morador em relação à quebra-mola, desde 2013 ele vem pedindo isso, mas não é um caso diferente. Acho que muitas pessoas em Andradas, em bairros diferentes, em pontos diferentes da cidade, têm o mesmo desejo de ter na sua rua, no seu bairro, mais quebra-molas. Nesse caso, o que o senhor pode falar para o Luiz Roberto e para as demais pessoas também? Bom, na verdade, como eu já falei no bloco anterior, o quebra-mola nada mais é do que uma questão de conflito entre o morador e o motorista, né? Ele nada mais representa do que a falta de respeito a uma norma de trânsito, né? Não é concebível que você tenha que pôr quebra-mola porque o motorista anda acima da velocidade, colocando em risco a vida dele e do cidadão. Para a população ter uma ideia, nós temos hoje na prefeitura mais de 600 pedidos de quebra-mola na cidade. Então, se a gente for realizar tudo isso, a gente inviabiliza a locomoção dentro da cidade, inviabiliza até a questão da mobilidade urbana. Então, cada caso vai ser estudado. Hoje nós temos uma nova normatização nacional de trânsito, e, paralelo a isso, o Conselho de Trânsito vai nos ajudar a deliberar, porque hoje existe qual que é a especificação de um quebra-mola de uma avenida, o quebra-mola dentro de um bairro, o quebra-mola próximo de uma escola. Então, a partir do momento que se entrou a nova legislação que disciplina a questão dos quebra-molas, nós não fizemos mais nenhum. Nós só o faremos a partir do próximo ano, com o Conselho de Trânsito instaurado, né, para que a gente tenha condições de atender a normatização e, de fato, possa fazer algo que não vá trazer transtorno e, ao mesmo tempo, garantir a segurança do nosso morador e do nosso motorista. O que falta para o Conselho de Trânsito começar a funcionar? Muito se fala desse conselho. Pode trazer inúmeros benefícios para a cidade, resolver esses problemas de trânsito em conjunto, mas para ele realmente começar a funcionar, começar a agir, o que falta, Rodrigo? Nós dependemos que a Câmara Municipal aprove a lei de criação dele, né, que já tramita durante todo esse ano, mas não houve ainda um andamento, né, os vereadores não chegaram a um consenso de votação desse projeto, e a gente está aguardando que esse conselho ele seja criado, né, pela próxima Câmara que assume agora o 1º de janeiro. Eu espero que já nos primeiros meses eles possam estar aprovando essa lei e estar criando esse Conselho de Trânsito para que, de fato, a gente possa estar atendendo as reivindicações da população. Se ele não for aprovado? A gente fica numa situação bastante complicada. Porém, conversando com os vereadores eleitos, o entendimento deles é que ele entre em vigor, né? Até porque o vereador hoje ele é muito cobrado de tudo isso, né? Então seria uma maneira até dele dividir essa responsabilidade, né? Porque muitas pessoas pensam que o vereador tem que mandar pôr um quebra-mola, né? E não é função do vereador isso, né? O vereador tem outras funções muito mais importantes do que essa, né? Então, o conselho ele pode perfeitamente deliberar sobre isso. A população não precisa procurar o vereador para pedir um quebra-mola. Ele pode ir direto no protocolo da prefeitura, fazer esse pedido vai ser avaliado pelo conselho, né? Não depende de aprovação da Câmara a colocação de um quebra-mola, depende de uma avaliação técnica, de viabilidade ou não desse quebra-mola ser implantado. Rodrigo, seria viável, eu vou fazer a pergunta assim, é viável ou não
colocar fiscalização eletrônica. As nossas ruas são curtas, mas existem aquelas que demandam um pouquinho mais de velocidade, que é o caso de ontem eu presenciei um caminhão pela Eduardo Amaral. Eu não acreditei a velocidade que esse caminhão estava transitando naquele local. Ali não temos placas, pelo menos eu não vi placas de controle de velocidade. A fiscalização eletrônica em Andradas seria viável ou não? É uma possibilidade que deve ser discutida dentro do próximo mandato, até porque nós faremos a municipalização do trânsito. A partir do momento que se faz a municipalização do trânsito, há uma necessidade, com certeza. Nós temos aí a Ricardo Teixeira, que é uma via, né, que ela tem cerca de 1 quilômetro, que possivelmente pode ser implantado futuramente uma fiscalização eletrônica. Nós temos a avenida que vai levar até o futuro distrito industrial, que tão logo ela seja concluída, ela vai dar cerca de 5 quilômetros de extensão. Então é uma via que pode ser utilizada para um trânsito rápido, que a gente vai ter que ter controle, e dentro da cidade terá que ser feito um estudo técnico da necessidade, né? Nós vemos diversas cidades aí que têm os radares de 40 km, Poços de Caldas implantou na João Pinheiro, né, os de 60 km. Então são necessidades hoje, infelizmente, né, mais uma vez dizendo, né, a educação no trânsito ela é fundamental. É lamentável a gente ter que pôr quebra-mola, ter que pôr radar, ter que punir o cidadão porque ele não cumpre com o seu dever, né, de estar andando dentro do limite permitido pela legislação. Você falou aí do asfalto até o Distrito Industrial, tem um prazo para isso? Nós tivemos aí todo esse período de chuvas, né, nós estamos finalizando uma ponte, né, que é a última ponte ali. Acredito que até o meados de 2017 essa obra seja entregue. Então nós estamos nos planejando para isso, tem que ter remoção de alguns postes, que foi acertado agora, e a questão de alguns muros e tal, que vai depender de alargamento. Acredito que até o meio do ano de 2017 essa obra esteja concluída. Rodrigo, eu falei em fiscalização eletrônica, aqui na rodovia, ali na Vargem do Rigoni, nós temos ali, e também na rodovia, na MG 455, no antigo posto fiscal. Você tem alguma informação que vai voltar essa fiscalização e poderia acrescentar pelo menos mais duas, uma no trevo que dá acesso ao Vinhos Campino, porque ali realmente é um local muito perigoso. Quando falava-se na Vila Leandro Poliviato, naquele cruzamento, nós falávamos, cobrávamos e não aconteceu, até que morreu uma pessoa e foi colocada lá os redutores de velocidade. Na questão ali do Vinhos Campino, é um lugar muito perigoso e na Barreira também muito perigoso. Vamos, até com pelo amor de Deus, antes que aconteça algo mais grave. A informação que eu tenho, né, é que serão reativados os 2 radares e que será colocado de imediato um no cruzamento, né, que vai ali para a região da Casa Geraldo, que tem tantos bairros ali, né, Campestrinho, Gramínea, né, e diversos bairros das imediações. Então aquela região ali, ela será atendida com o radar. A gente só lamenta porque, né, o dia 1º faz 2 anos que o governo do estado tomou posse, demorou 2 anos para os radares entrar em funcionamento. Então assim, eu acho que no mínimo é uma falta de planejamento, né, uma coisa que já estava funcionando, dependia apenas de uma licitação para dar continuidade a esse trabalho. É uma realidade que eu acho que demanda do Estado um comprometimento maior com essas questões. Tá certo. Rodrigo, a gente estava falando antes de entrar na questão do radar, sobre a questão do asfalto até o Distrito Industrial. As pessoas que vão até o Distrito Industrial passam pela Avenida Prefeito Antônio Gonçalves. E a gente tem imagens aí, o pessoal está vendo em casa, que a avenida está aí com muitos buracos. Existe um trabalho junto com esse asfalto, não vou falar tapa-buraco, mas um recapeamento nesse local? Sim, a gente está dependendo de um recurso, né, que até esse recurso já foi destinado pelo Estado, porém a Copasa ela fez uma intervenção há pouco tempo ali na Antônio Gonçalves, e ela se comprometeu com a gente que ela entregaria essa obra em outubro de 2014, ela entregou em fevereiro de 2016. Né? Com isso, a gente teve um problema de prazo de utilização do recurso, porque nós não tínhamos condições de fazer o serviço antes. Então nós estamos negociando isso, mas existe um projeto de recapeamento. Ali é um local onde no ano 2000, né, foi feita uma compactação do solo e foi feita apenas uma camada de asfalto. Então é um asfalto muito fino, né, com uma espessura muito fina.
O tráfego de caminhões se intensificou, principalmente depois que a Fiore se instalou naquela região. Então você acaba de fazer o tapa-buraco, há cerca de 15, 20 dias abre em outro lugar. Não abre naquele, mas abre em outro. Então ali há uma eminente necessidade de se fazer um recapeamento e a gente vai buscar alternativa. A princípio vai ter que se fazer um tapa-buraco de novo, né? Então logo a gente termina o processo de licitação da massa de asfalto quente, que nesse período de chuva a gente usa, será feito o tapa-buraco, mas ao planejamento do recapeamento asfáltico. Rodrigo, falando ainda do Antônio Prefeito Gonçalves, a gente apresentou recentemente uma matéria no Jornal de Integração dos moradores que reclamam em relação ao pontilhão, caminhões acima da altura permitida, o setor de trânsito vai intensificar a sinalização, mas muito se falou naquele local de se rebaixar o asfalto para ligar até o distrito industrial e o tráfego de caminhões. Isso é possível ou o custo não é viável? Então, o nosso posicionamento enquanto administração foi sempre o seguinte: ali existe toda hoje uma estrutura de rede de água, rede de esgoto, de todos os loteamentos ali. Ali você faria um bolsão de inundação se você fizer isso nesse momento. Ele é inviável do ponto de vista de escoamento da água. A gente teria um problema muito grande. Hoje tem um estudo na minha mesa, que a gente depende agora do DR, né? Isso chegou a semana passada, isso nas minhas mãos. A gente vai encaminhar isso ao DR, que é um pedido de autorização da gente usar a faixa de domínio do DR e fazer a ligação da Antônio Gonçalves lá no trevo do Jardim Mirante. A gente faria uma via paralela, né, ali, que daria a possibilidade de lá no trevo ser ligado. A gente tentou jogar uma alça de acesso sentido contrário para sair antes da ponte ali do rio, porém o DR não autorizou pelo curto espaço, né, que existe. Ele entendeu que ficaria muito íngreme e poderia provocar um acidente. Então eles nos sugeriram isso, mas para que seja viabilizada essa via ligando na entrada do Jardim Mirante, a gente depende de uma autorização do DR. Tá certo, Rodrigo. A gente está encerrando o programa desta terça-feira. Continuaremos esse bate-papo com o Rodrigo até quinta-feira. E, claro, voltamos amanhã com mais perguntas da equipe de jornalismo e também de telespectadores.